Boa noite, graça e paz. Então, acho que o pastor se inspirou a dar essa responsabilidade a mim, porque o tema é sonhando com Deus um nível a mais. Não sei se foi o nível a mais que inspirou, ou o sonhador, não sei. Mas o que eu quero dizer para você é que eu estou impactada com aquilo que Deus tem feito em nossos meios nesses dias. Quem esteve aqui na vigília, quarta-feira? Foi um tempo precioso da presença manifesta de Deus. Nós vimos sonhos acontecendo aqui, vimos Deus se movendo. E é exatamente por isso que o Senhor tem colocado em nosso coração abordar esses temas. Porque realmente Deus tem coisas muito maiores e muito melhores para nós vivermos. E quem sabe, assim como eu, você já estava dentro de uma caixinha. Você vai dizer, como assim dentro de uma caixinha? Nós somos ao longo da nossa vida moldados. Desde o nosso nascimento, né? Os nossos pais começam a nos guiar. E muitas vezes nós começamos a nos moldar tão perfeitamente a essas orientações, que nós ficamos encaixotados exatamente no formato igual de todo mundo, como se fosse uma linha de produção, né? Crentes de diversos tamanhos, de diversos modelos, mas todos no mesmo passo, na mesma tradição, na mesma forma de falar, na mesma cara, né? Antigamente, hoje já não é mais, graças a Deus, mas na época que eu era adolescente, crente ainda andava com a Bíblia debaixo do braço, né? Com um terninho. As mulheres com uma sainha bonitinha, assim, um saltinho, né? E todos pareciam iguais. Se você colocasse assim, mudava as cores, mas era tudo mais ou menos o mesmo formato. Então, muitas vezes nós pegamos e fomos moldados a essa forma específica e tradicional de ver Deus e de crer que Ele se age assim, que Ele sempre age assim. Mas isso não é uma verdade. Nós temos um Deus extremamente criativo. Você já pensou, já olhou para a natureza e viu a quantidade de elementos que existem na natureza e foram todos eles criados por Deus? Você já parou para pensar, simplesmente vamos pensar em uma espécie de bicho? De uma única categoria de aves, tem milhares de aves, todas diferentes umas das outras. Várias espécies, com várias funções, com várias formas de interagir na natureza. E Deus olhou para cada uma delas e disse, nessa eu vou pôr a asinha cor-de-rosa. Naquela outra, eu vou fazer o bico um pouquinho mais comprido. Nessa outra eu vou fazer uma unha um pouco mais torta, porque ela vai precisar disso. E foi assim que Deus foi gerando a criação. E aí, ele decide criar alguém semelhante a Ele. Quem é esse semelhante a Ele que foi criado por Ele? Agora, é impossível você achar alguém exatamente com as mesmas características que você. Por quê? Porque Ele sonhou conosco individualmente. Se você tem uma pinta no nariz, Deus pensou nessa pinta. Você já parou para pensar nisso? É louco, né? Às vezes a gente olha assim, tipo, eu tenho um dedo torto. Mas foi Deus que me deu esse dedo torto. Só preciso descobrir qual é a função dele. Por que ele é torto? Deve facilitar alguma coisa, né? Então Deus, muito criativo, resolve
criar alguém à imagem e semelhança dele, que é, né, que sou eu, que é você. Agora, se Deus é muito criativo, o que eu sou? Ué, ele não fez a imagem e semelhança? Não é verdade? Se ele fez a imagem e semelhança, Deus não mente, não se engana. Isso quer dizer que eu também sou muito criativo. Você vai dizer, mas eu não sou, eu nem acho que eu sou criativo, eu faço sempre tudo do mesmo jeito. Você pode até não ter desenvolvido essa criatividade na sua plenitude, mas em algumas coisas, certeza que você é muito criativo. Quem é dona de casa aqui? Quem tem que todos os dias pensar num cardápio para o almoço, para a janta? Pergunto para você, isso não é criatividade? É muito difícil todos os dias ter que pensar no que vai fazer no almoço e na janta. Uma coisa simples, mas que demanda criatividade. E eu poderia aqui citar N outras coisas que nós manifestamos a nossa criatividade. Existe uma linha de pensamento que diz que toda criança até 3, 4 anos é um artista. Ele tem uma criatividade aflorada, exacerbada. Por que não são todos que viram artista depois? Porque vão entrando na caixinha. Vão entrando na caixinha e vão atrofiando os dons e os talentos natos que receberam. Então, o Senhor, nesse tempo, está nos inspirando, nos fazendo lembrar quem nós somos, nos fazendo refletir a respeito da nossa condição, para realmente fazer com que todos esses talentos, todos esses dons, toda essa criatividade que está em nós, venha à tona. E aí nós possamos fazer o quê? Virar artista? Ser artista de novela? Não, isso não leva a nada. Mas nós possamos cooperar com Ele. Deus tem uma função específica para essa criatividade que existe dentro de mim e dentro de você. E eu queria lembrar a você algumas coisas que nós vimos no domingo anterior, algumas revelações que o Espírito trouxe para nós no domingo anterior. A primeira delas, o primeiro slide, por favor, Su. Esse é o segundo. É um conceito básico, uma primícia básica. Se nós não estivermos qualificados, não estivermos dentro desse conceito, nós não podemos ser cooperadores de Deus. O que diz lá? A rendição absoluta à vontade de Deus é a única maneira do crente viver. E aí eu já estou fazendo você fazer uma avaliação pessoal. Será que eu estou completamente rendida à vontade de Deus? Será que ainda na minha vida não tem aquelas coisinhas que sou eu que determino? Será que ainda na minha vida não tem coisas que eu não permiti que o Senhor tocasse? Se tem, que bom que você percebeu, porque hoje é o dia da rendição total. Que bom que você notou, porque hoje você tem a oportunidade de uma vez por todas dizer, Deus, eu me rendo. Chega do que eu sei, chega da minha forma de agir, chega do meu pecado, chega de eu ceder à tentação, chega de eu permitir que Satanás fique me levando ao longo da minha vida. Porque é só quando nós nos rendemos ao Senhor, é que nós deixamos de nos render a Satanás.
Ui! Que horror, né? Você não achou horrível isso? Eu achei um horror. Ou seja, se eu não estou rendida ao Senhor, eu estou rendida a Satanás. E rendida a Satanás, aí eu vou promover toda sorte de destruição, eu vou colaborar com Satanás para que o plano dele seja estabelecido. O plano dele é roubar, matar e destruir. Então, meu querido, se você não deseja cooperar com Satanás, eu hoje te lembro e te incentivo a você tomar uma posição. Dizer, Deus, rendição absoluta ao Senhor. O Senhor vai ter que mudar essas coisas que ainda estão dentro de mim, porque é o Senhor que eu quero. É ao Senhor que eu quero honrar na minha vida, é com o Senhor que eu quero caminhar, é aquilo que o Senhor faz que eu quero ver sendo manifesto em mim e através de mim. Então a rendição absoluta à vontade de Deus é a única maneira do crente viver. Mas algo estranho acontece quando essa pessoa entra na intimidade da amizade com Deus. Quem aqui tem um amigo muito chegado? Para quem você conta segredos? Para esse amigo. Para quem de quem você sabe dos segredos? Deste amigo. Então, essa rendição, ela tem que ser de tal forma com que realmente nós nos tornemos amigos íntimos de Deus. Não é qualquer amizade, não é aquele que se diz, oi, né? Tem gente que chega no domingo na igreja e diz, oi Deus, estou eu aqui de novo, passou uma semana, agora eu estou aqui, fala comigo, que daqui a pouco eu preciso ir embora, daí só na semana que vem. Muitas vezes nós vivemos a nossa vida com Deus dessa forma. Mas não é isso que o Senhor quer. Ele quer intimidade e amizade. Deus, quando nós vivemos essa amizade, essa intimidade com Deus, Deus passa a se interessar pelos meus desejos. Por que Deus passa a se interessar pelos meus desejos? Porque não é mais aqueles desejos pautados no relacionamento com Satanás. Se os meus desejos, se antes eu me envolvia com projetos gananciosos, o que se manifestava era ganância. Se antes eu me envolvia com pornografia, o que se manifestava era impureza. Se antes eu me envolvia com raiva, o que se manifestava na minha vida era vingança. Mas agora a minha intimidade não é mais com Satanás, é com quem? Se a minha intimidade é com Deus, tudo que vem de Deus é o quê? Nós cantamos hoje, tu és bom em todo tempo, és bom, não cantamos? É uma verdade. Então de Deus não pode vir nada de ruim. Então, se eu estou nessa intimidade com Deus, nós estamos juntos ali, eu e Ele. Agora, os meus desejos passam a interessar a Deus. Você que tem o seu amigo, a sua amiga lá, você não fica empolgado quando o seu amigo tem um projeto? Quem aqui já teve um amigo que ia casar? O que você fez? Você fez tudo junto com ele, foi ver vestido, planejou a festa, ajudou, sei lá, a servir docinho no dia do casamento. Você ajudou a decoração. Por quê? Porque amigo faz projeto junto. Amigo se envolve no mesmo projeto. O projeto do amigo acaba sendo o nosso projeto, apesar de que é ele que vai casar. Mas você se move com tanta alegria, com tanta disposição, como se você fosse casar também. Por quê? Porque é um amigo. Então, quando nós passamos a viver essa intimidade, essa amizade com Deus, Ele começa a se interessar pelos nossos desejos. Ele quer que as nossas mentes sejam renovadas, para que a nossa vontade possa ser feita. Por que tem que renovar a nossa mente? Porque a nossa mente estava moldada pelo pecado. Lembra daquela pessoa que existia antes de você?
A mente dessa pessoa era uma coisa terrível. Ela só pensava nas coisas ruins, ela maquinava para o mal. Então, muitas vezes, ela trabalhou tanto de tempo desse jeito, que agora você precisa realmente de uma mente renovada, alinhada com o teu amigo novo, né? E aí, alinhado com esse amigo, nós podemos ter sonhos, nós podemos usar a nossa criatividade, porque se o resultado de tudo que Deus faz é bom, nós somos amigos dele, caminhamos com ele, o resultado de tudo que nós fizermos será? Ufa, glória a Deus. Então, nós fomos chamados para ser cooperadores com Cristo. Isso que a palavra do Senhor nos diz. O que é ser o cooperador? É pegar na mão de alguém e dizer, nós vamos juntos, nós vamos fazer esse negócio aí que você precisa fazer. Pensando nisso, eu estava pensando o seguinte. Um dia eu e o Beto decidimos ter um filho. Dois. Nós vamos começar um de cada vez, né? No dia que nós decidimos ter um filho, eu disse, amor, olha, eu gostaria de ter um filho. Ele olhou para mim e disse, amor, eu também gostaria de ter um filho. Aí ele disse, então você coopera comigo, eu coopero com você. E o que aconteceu? Nasceu o Digão. Quando nasceu o Digão, né, ele tinha algumas características do Beto. Mas tem algumas características do Digão que são minhas. Por quê? Porque foi um projeto feito em cooperação. Ambos se envolveram no projeto. E aí, o resultado é a junção de ambos. Você está percebendo que coisa linda é isso? Se você entrar num projeto com Deus, Deus vai entrar com uma parte. E aí, você vai entrar com a outra parte. E o resultado desse projeto, o que vai ser? A junção de vocês dois. Você e Deus. Olha que privilégio. Olha que coisa maravilhosa que Deus nos dá de oportunidade. Quando o Rodrigo nasceu, né? Eu disse para o Beto, disse, amor, muito obrigada. Porque a sua cooperação fez de mim uma mãe. E ele também disse, não, obrigada a você, porque afinal de contas a sua cooperação fez de mim um pai. Está entendendo? Deus quer que nós cooperemos com Ele. Esse texto de 2 Coríntios 6:1, na versão da Bíblia Mensagem, diz assim, somos seus companheiros nessa obra, por isso imploramos, não desperdice nem um pouquinho assim da maravilhosa vida que Deus concedeu a você. Quando nós desperdiçamos a nossa vida? Quando nós passamos em branco. Quando nenhum projeto se realiza. Quando não fazemos diferença. Quando ninguém percebe que nós não existimos mais. Agora, quando nós participamos de projetos, quando nós realizamos coisas, o nosso nome vai ficando gravado ao longo da história. E a nossa vida tem significância, a nossa vida tem propósito, a nossa vida tem uma missão a ser cumprida. Lembrando justamente das revelações que nós tivemos na semana passada, eu queria lembrar com você do sonho de Davi. A Bíblia traz um dos exemplos mais lindos de cooperação através da vida de Davi. A Bíblia declara que Deus escolheu a Davi para ser aquele que ia governar Israel. E Davi manteve um relacionamento tão intenso de intimidade, de amizade com Deus, que Davi sonhou no seu coração em fazer algo grandioso para honrar a Deus.
E sabe o que foi que Davi projetou? O templo. Ele disse, eu gostaria tanto de construir um templo lindo, maravilhoso, para que o nome do Senhor fosse conhecido. Para que todos conhecessem o poder do Deus de Israel. E Davi sonhou isso. No texto que nós temos lá em 1 Reis 8, do versículo 15 ao versículo 17, diz assim: E disse, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que com a sua mão cumpriu o que prometeu com a sua própria boca ao meu pai Davi, quando lhe disse. Quem está falando isso é Salomão. Ele diz, desde o dia em que tirei o meu povo de Israel do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel para nela construir um templo em honra ao meu nome. Mas eu escolhi quem? Para governar Israel e o meu povo. Meu pai Davi tinha no coração o propósito de construir um templo em honra do nome do Senhor, o Deus de Israel. O texto está muito claro. No coração de quem que estava a construir o templo? De Davi. Mas Deus olhou para aquele sonho, aquele projeto, aquele desejo de Davi, e Deus disse, sabe o que, Davi? Eu escolhi você. Você é um homem segundo o meu coração. Então é o seguinte, estamos juntos no projeto. Vamos construir o templo. E isso é prova de que Deus pode olhar para mim e para você, quando estamos em intimidade com Ele, quando estamos em amizade com Ele, e olhar para os nossos sonhos, para os nossos planos, e fazer a mesma parceria que fez com Davi. Já pensou se Deus olhar hoje para o teu sonho e disser assim, Luan, estou com você. Você não podia ter arranjado um cooperador melhor. Você coopera com Deus Todo-Poderoso e Ele coopera com você. Então é neste ambiente, é dessa forma que Deus nos estimula a sonhar. Partindo dessa primícia que Deus nos orienta para que nós sonhemos. Por quê? Porque Ele quer aproveitar a criatividade que Ele te deu. Ele quer aproveitar as suas ideias. Ele quer desenvolver coisas lindas no mundo através de você. E é por isso que Ele deseja que você planeje, que você sonhe, que você busque realmente desenvolver esses talentos que Ele te deu. Sonhar com Deus desvenda um reservatório profundo de criatividade em diferentes áreas de dons e talentos. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. O que é isso? Para quem não está enxergando, é uma cenoura, tá? Que às vezes, né, o olhinho... É uma cenoura. Quem criou a cenoura? Foi Deus que criou a cenoura. E quando Deus sonhou com a cenoura, Deus colocou a cenoura lá no jardim do Éden, lá, para que o Adão e a Eva pudessem comer a cenoura. O que Adão e Eva faziam? Ia lá, colhia a cenoura mas dava uma dentada na cenoura, comia a cenoura, e a cenoura alimentava Adão e Eva. Você come cenoura? Você só come cenoura assim? O que você fez? Você usou a criatividade que Deus te deu, e um dia cortou a cenoura e pôs ela na água. E você descobriu que a cenoura, quando ela cozinha, ela fica mais macia. Você descobriu que se colocar um salzinho, ela fica um pouco mais salgada, ela é meio adocicada. Você descobriu que você pode fazer um caldo gostoso com cenoura. Você descobriu que você pode comer ela misturada com outros elementos. E finalmente, você descobriu o quê? Quem foi que fez o bolo de cenoura? Foi Deus que tirou o dia hoje e disse, hoje eu vou fazer um bolo de cenoura.
Está conseguindo compreender? Deus fez a cenoura, mas deu a você a criatividade para com uma única cenoura fazer 1000 receitas diferentes. Fazer coisas deliciosas, prazerosas. Quem sabe você descobriu, assim como eu, como mãe, que seu filho não gostava muito de cenoura, só que cenoura é bom para a saúde, tem muitas vitaminas. E aí você buscou uma alternativa para que ele comesse cenoura sem perceber muito que era cenoura. Não é assim que nós fazemos? Até o ponto de fazer um doce. Tem muita gente que come o bolo e nem imagina que é feito de cenoura. Então Deus quer usar essa criatividade que Ele te deu, a partir daquilo que Ele criou, a partir daquilo que Ele formou, a partir daquilo que Ele estabeleceu, para que você e eu venhamos desenvolver isso e venhamos fazer a diferença onde nós estamos. Que nós venhamos realmente viver esses sonhos, esses projetos. Vou esconder o bolo, senão você não vai pensar em mais nada. Nós não sonhamos ou pensamos independente de Deus, mas por causa dEle. A amizade dEle, a intimidade dEle nos influencia. Nos faz realmente viver esse agir que traz para nós a criatividade. A Bíblia diz lá em Filipenses 4:19, o seguinte texto: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Eu queria avaliar com você a segunda parte do versículo que diz: de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Muitas vezes, diante da tradução da palavra, nós perdemos um pouco a ênfase. Então, um rabino judeu, foi consultado a respeito do entendimento que ele tinha a respeito dessa palavra. E olha o que ele declarou: Deus, da sua dimensão de glória e domínio, que é onde Deus está, liberará para o seu povo, quem é o povo de Deus? Ideias, conceitos, coisas criativas, invenções geniais, que farão com que uma tremenda provisão venha até eles. Olha que coisa linda. O texto diz: de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus é uma fonte inesgotável de criatividade, de inspiração. E Ele deseja que isso se manifeste através de nós. Nós sonhando com Ele e Ele sonhando conosco. Quanto mais eu entro nesse lugar de intimidade, quanto mais estou na presença de Deus, quanto mais eu me envolvo com Ele, quanto mais eu me aliancio a Ele, mais eu me envolvo, mais eu partilho dessa amizade, mais Ele abençoa o trabalho das minhas mãos, com criatividade e novas ideias. Essa é a ideia de Deus para todos nós. Como eu disse, Deus tem criatividade para todos nós. Em áreas diferentes, provavelmente. E descobrimos uma forma muito mais prática de fazer alguma coisa, que dá um resultado muito melhor, que vai suprir uma necessidade que antes era uma necessidade, não havia suprimento para ela. E Deus quer fazer isso através de nós. Deus quer realmente que se manifeste dessa forma aonde nós estivermos e na atividade que nós estivermos. Tem um texto. Deixa eu só acrescentar aqui antes do texto para você. Eu fui pesquisar algumas coisas e eu descobri que algumas pessoas fizeram muita diferença. É claro que essa lista é interminável. Mas eu descobri algumas coisas aqui que pessoas que aparentemente não tinham muita desenvoltura, nem muita condição,
Foram pessoas muito criativas e acabaram fazendo a diferença. Uma delas se chama Maurice Ralph Hillerman. Quase ninguém conhece ele. Só que esse homem, ele produziu mais de 40 tipos de vacina. Hoje, você não morre de sarampo, de hepatite, porque esse homem um dia usou a sua criatividade, buscou conhecimento e encontrou essas soluções. Ele usou a criatividade que Deus tinha colocado nele da melhor forma possível. Um outro homem, chamado Niels Bohlin, ele criou o cinto de segurança. Você sabe quantas pessoas são poupadas de acidentes todos os anos em função do uso do cinto de segurança? Uma coisa simples. Aparentemente sem nenhuma grande ênfase, algum grande destaque. Mas que fez a diferença para a humanidade. Vidas que iam se perder foram guardadas, porque esse homem um dia usou a criatividade para fazer bem para a humanidade. E essa mesma criatividade está em nós. Eu não sei aquilo que o Senhor vai fazer através de você. Mas uma coisa eu tenho certeza. Se você desejar cooperar com Deus, se você desejar fazer realmente a diferença aonde você estiver, se você se envolver nesse relacionamento íntimo, você vai começar a sonhar com Deus, em ver transformação acontecendo onde nós estamos. Sabe, queridos, é muito fácil nós simplesmente detectarmos problemas. Muitas vezes nós olhamos para a nossa situação e dissemos, a violência está grande. Verdade. O que eu posso fazer para diminuir a violência? Quem sabe você diga, mas eu não sou nem policial, nem nada. Se eu tivesse uns tiros, eu matava alguns por aí, já resolvia o caso. Não é isso que Deus quer. Será que eu não posso fazer nada para diminuir a violência? Eu tenho certeza que você pode. Que abrangência isso vai ter, qual é o tamanho do processo criativo que o Senhor vai te dar, não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, se você ganhar um bandido para Jesus, é um a menos para ser violento na rua. Sem nenhuma outra ideia. As outras o Senhor vai dar para você. Mas nós podemos fazer a diferença. Perto de nós tem pessoas com fome. Não tem pessoas com fome perto de você? O que nós podemos fazer? Qual ideia nós teremos para cooperar com Deus para que essas pessoas já não passem mais fome? O Senhor nos deu uma ideia recentemente. Semana passada nós não estávamos aqui com as cestas? Alguém deixou de passar fome essa semana. Ideias simples. Quem sabe o Senhor vai te dar uma muito mais elaborada. Quem sabe o Senhor vai revelar a você um projeto maravilhoso, onde a abrangência vai ser muito maior. Mas o importante é nós colocarmos a nossa criatividade em prática. É nós começarmos a cooperar com Deus. Deus não deseja que ninguém esteja sofrendo. Não é projeto de Deus o mal. Temos doenças aí que não existe cura. Quem sabe você é um estudante de farmácia, você é um médico, não sei. Mas quem sabe Deus pode te dar a inspiração. E você vai desenvolver essa ideia
e vidas vão deixar de ser ceifadas porque você se dispôs a cooperar com Deus. Temos muitas alternativas perto de nós. Deus quer realmente nutrir você para que essas ideias comecem a pipocar, comecem a se desenvolver e nós possamos fazer a diferença. Voltando agora para o texto. Provérbios 13, versículo 12 diz: a esperança adiada entristece o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Difícil de entender esse texto num primeiro momento, não é? Ele é simples, mas ao mesmo tempo é profundo. A esperança adiada fala do quê? De sonhos, de projetos que você tinha e que foi adiado, ficou para trás, não se desenvolveu, não teve êxito. Esses planos, esses projetos não ganharam forma. E isso trouxe o que ao seu coração? Tristeza. É um plano frustrado. Não sei quanto você tinha se envolvido nesse projeto, não sei exatamente quanto você tinha investido, mas ele foi um plano frustrado. Mas o restante do texto diz: mas o desejo cumprido é árvore de vida. Árvore de vida está na palavra de Deus somente em 3 momentos. O primeiro deles é lá no Jardim do Éden. Lembra quando estava Adão e Eva lá no jardim, passeando, né? Daí, Adão foi dar lá um nome para os animais e tal, se afastou da Eva, a serpente veio, enganou Eva, fez ela comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, e a partir desse momento o homem pecou. Pecou como? Com a desobediência, desobedeceu uma ordem clara que Deus tinha dado. Então, através desse ato, o pecado entrou na humanidade. Nesse momento, o que Deus fez? Deus manda um anjo descer do céu e proteger a árvore da vida, que estava lá no meio do jardim. Ou seja, nesse momento, o acesso à árvore da vida foi negado ao homem. Por que foi negado? Castigo, bem feito, quem mandou pecar. Foi isso? Não. Sabe por que Deus colocou um anjo para proteger a árvore de vida? Porque se o homem comesse da árvore da vida, ele seria eterno. Mas naquele momento ele era o quê? Vou te dar uma cola. Pecador. Se naquele homem, o homem pecador, comesse o fruto, ele seria um homem pecador eternamente. Não haveria salvação para o homem. Porque ele mesmo, através das suas atitudes, tinha determinado, ao comer o fruto da árvore da vida, que ele era um eterno pecador. Por isso Deus, não desejando que o homem permanecesse naquela situação, ele põe um anjo. Ele diz: não, ninguém mais chega na árvore da vida. Esse é o primeiro momento em que a árvore da vida está na palavra de Deus. O segundo momento, né, isso está lá em Gênesis 2, a partir do versículo 9. Depois você pode conferir. O segundo momento é em Apocalipse 22, 2 em diante. Nesse momento, o que a Bíblia está dizendo? Gente, a Bíblia está dizendo assim: vai haver um momento que todos nós estaremos lá no céu, em festa, celebrando ao Senhor, nos adorando e comendo continuamente da árvore da vida. Ou seja, perpetuando essa eternidade, nós estaremos lá nos servindo constantemente desse fruto e
vivendo eternamente com o Pai, celebrando com o Pai para a eternidade toda. Mas é interessante que o terceiro momento em que a árvore da vida aparece na Bíblia é esse, de Provérbios. E vocês dizem, o que tem a ver a eternidade com... Tem a ver, sabe o quê? Que Deus quer que a nossa eternidade comece no momento em que nós aceitamos a Ele aqui. No momento em que nós dizemos, sim, Senhor, eu sou teu, eu quero viver essa intimidade, essa amizade contigo, você já tem a oportunidade de começar a viver essa eternidade com Deus. Não comendo do fruto, porque do fruto nós vamos comer lá no céu, mas vivendo como se já comesse do fruto. Fazendo uma prévia daquilo que nós viveremos no céu. De que forma? Cooperando com Deus. Tendo projeto, tendo identidade, tendo destino, dados por Deus. E pela salvação que Ele nos concedeu. Desejar viver os sonhos e os projetos de Deus e concretizá-los com Deus, gera em nós coragem, força, ousadia. Gera em nós satisfação, cura a nossa alma. Você já percebeu que todos os problemas da alma são problemas gerados por frustração? Não são? O que marca a nossa alma? Não é a frustração de não ser amado, não é a frustração de ter errado em determinada circunstância, não é uma frustração de não receber aquilo que precisava, não é a frustração de não ter se desenvolvido em determinada coisa, não é isso que marca a nossa alma. Agora, imagine a cura que será produzida no nosso interior, se começarmos a projetar com Deus. Se começarmos a desenvolver projetos com o nosso cooperador maior, que é o Deus Todo-Poderoso. Se começarmos a caminhar, sonhando e vendo Deus agir. O que vai acontecer com a nossa alma? Será sarada. Porque aí já não há mais frustração, há êxito. Os nossos projetos com Deus sempre haverá êxito. E isso vai produzir em nós o mesmo efeito que a árvore da vida produzirá: alegria, satisfação, paz, amor, benignidade, frutos do Espírito. Deus quer fazer uma parceria com você, meu querido. Deus quer cooperar com você e você com Ele. O projeto é dele, porque Ele é melhor projetista do que nós, você concorda comigo? Mas você vai contribuir, você vai desenvolver, você vai dar ideias a Ele. E você e Ele vão juntos projetando, vão desenvolvendo aquilo. E quando o êxito chega, a alma é curada. E a árvore de vida faz efeito em nós. Foi para isso que o Senhor te chamou, meu querido. Não é para você ser um crentinho mecânico. Não é para você viver a mesmice de todos os dias. Ser cristão é uma aventura. Lembra do texto de Romanos? E daí, pai, vamos junto hoje? O texto pergunta, né? O que nós vamos fazer hoje? O texto de Romanos. Mas aí você ouve para Deus, o que nós vamos fazer hoje? Diz, Deus, espera aí que eu tenho uma ideia. Tenho uma ideia para nós fazer isso aí, enriquecer esse projeto. É isso que Deus espera de nós. É isso que Ele deseja, por isso Ele te deu criatividade. Ele te deu livre-arbítrio. Ele te deu condições de sonhar, de pensar, de raciocinar, de buscar soluções. A solução para esses problemas que estão em volta de nós está aqui, na sua mente. E Deus quer ativar isso.
Deus quer fazer com que isso venha à tona. Ele quer te dar a oportunidade de participar dos projetos dele. Qual é o sonho de Deus? Você sabe qual é o sonho de Deus? Qual é a ideia de Deus? Não foi isso que o Senhor planejou? Que fosse aqui na terra, como é no céu. A minha pergunta é, de que forma você pode cooperar para que isso aconteça? De que forma você pode se mover para que isso aconteça de uma forma mais contundente? Pensa comigo na sua célula. Uma coisa simples, que você já está até acostumado. A sua célula não precisa ser a mesma todas as semanas. A cada semana, um projeto novo, um sonho de Deus, algo sobrenatural, Deus pode colocar no seu coração. E aí, as pessoas, ao chegar na sua célula, elas serão impactadas com esse plano fabuloso que você está desenvolvendo junto com o Deus Todo-Poderoso. E aí a vida dela vai ser transformada. Você já começou a participar da transformação do mundo, meu querido? Você já falou de Jesus para alguém? Não precisa levantar a mão, só eu estou levantando. Se você não falou, você está perdendo tempo. Assim na terra como no céu. A Bíblia é muito clara, ela não quer que ninguém se perca. Então, cada pessoa que passa por nós e nós não falamos de Jesus, nós estamos deixando de cooperar para que aquela pessoa não se perca. O plano de Deus é assim na terra como no céu. Deus quer que você sonhe, que você planeje, que você ouse ser criativo nas pequenas e nas grandes coisas. É só sobre a célula que Deus vai te dar sonhos? Não. Deus vai te dar sonhos muito maiores. Numa dimensão ainda muito mais contundente. Mas comece hoje. Tome a sua primeira decisão, que é, Senhor. Temos duas alternativas. Lembra que o primeiro princípio era estar rendido. Então, se você ainda não está rendido, a primeira coisa que eu quero dizer para você, comece hoje, se renda hoje. E a partir desse momento, comece a estabelecer aquele relacionamento profundo, íntimo, de amizade com o seu Deus. E aí, nesse relacionamento profundo de amizade, Deus vai começar as gerações. Deus vai começar a desenvolver os projetos. Deus vai começar a te informar a respeito do sonho dele. E você vai começar a partilhar os seus com ele. Nós não temos dimensão. A palavra é muito clara quando ela diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem para quem? Para aqueles que o amam. É para você, meu querido. Você foi chamado para ser cooperador de Deus. Deus quer saber quais são os sonhos que estão borbulhando na sua cabeça. E se não estão borbulhando, você hoje entendeu que você precisa dar espaço para a criatividade que Deus colocou em você. Você precisa dar a oportunidade disso se desenvolver. E assim, Deus fará grandes coisas com você. Eu e você, cooperando com Ele. Assim na terra, como no céu. Eu queria que se colocasse de pé junto comigo. E eu quero fazer 2 orações com você nessa noite. A primeira delas é o momento em que eu e você precisamos avaliar o nosso coração. Qual é o nosso nível de rendição? Será que já não há mais nenhuma barreira em nós?
Será que eu estou realmente rendido à vontade do Senhor ou à vontade de Satanás? Sempre estaremos rendidos a alguém. Mas hoje eu quero te incentivar a se render àquele que é bom em todo o tempo. Eu quero te incentivar a tomar a decisão que vai transformar a sua vida, que vai transformar a sua família, que vai transformar a sua forma de pensar, que vai trazer renovação para a sua mente, que vai trazer novas oportunidades para você. Eu queria que você fechasse os teus olhos e fizesse a tua avaliação agora. Tem alguma coisa que você ainda precisa se render? Tem alguma coisa que você ainda precisa entregar nas mãos do Deus Todo-Poderoso e dizer: Deus, tudo é teu, Senhor. Tudo é teu. Tem alguma circunstância em que você ainda está dando crédito a Satanás? Retire das mãos dele essa liberdade nessa noite, declarando ao Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador, declarando a tua rendição total, a tua fidelidade total. Fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Guarda o meu coração, oh Deus, guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Teus caminhos inescrutáveis são os teus juízos. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus. Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus. Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Sim, toma minha vida, tudo é Levante as suas mãos e declare comigo, vamos! Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Eu quero! Seja feita tua vontade. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade, o teu reino já ganhei. Minha vontade.